Bem-vindos de volta ao capítulo 60. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou Josiane. Eu decidi abrir esse canal com o objetivo de compartilhar a minha caminhada de transformação de vida. Tenho uma missão também despretensiosa de inspirar, de criar aqui um ambiente, uma comunidade de ajuda mútua para pessoas também que desejem sair de uma estagnação, transformar a vida, elevar o nível para uma vida mais feliz e plena. Eu fiquei muito impactada com a repercussão do meu primeiro vídeo, eu realmente não esperava isso. Eu li todos os comentários e eu trouxe hoje um conteúdo baseado numa conexão com o primeiro vídeo. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, seria interessante você assistir para que você entenda, porque está se tornando quase que um episódio. Eu não imaginava também, eu não construí essa história de uma forma estratégica, então está sendo tudo elemento surpresa para mim. Mas vamos junto. Vocês têm me ajudado também a abrir esse caminho. Bom, eu continuo nervosa e agora um pouco mais devido à responsabilidade que eu vejo do nível de público que chegou aqui nesse canal. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada porque só tem diamante aqui. Eu não teria problema de arriscar e dizer que esse é o canal do YouTube que tem o melhor público do mundo. Homens e mulheres de diversas idades se conectando com mensagem. E o que é mais interessante que eu observei nos comentários, conversando entre eles, criando de uma forma orgânica uma comunidade. Eu sinto muita gratidão por esse momento. E se no último vídeo, aliás, no primeiro vídeo, eu cheguei aqui dizendo que eu não tinha uma vida muito feliz, eu sinto-me na obrigação de corrigir isso hoje. Eu fui totalmente nutrida por vocês. Eu fui totalmente nutrida por ver essa corrente, como eu te falei, de forma orgânica, aconteceu naturalmente entre vocês, de cuidado com o próximo, de carinho com algumas mensagens, com alguns comentários. Então vocês mesmo, eu não sou necessária mais nisso aqui, nesse processo, tá claro? Porque vocês são youtubers. Então veja só, a maior parte dos comentários dizia que eu estava sendo inspiração, quando na verdade é o contrário. Vocês estão me inspirando. Vocês estão me fazendo crescer de uma maneira surpreendente. Eu sei que é o começo de uma caminhada, mas eu já sinto, o resultado foi muito imediato para mim na minha vida. Quando a gente sente felicidade, a gente sente energia para fazer as coisas. Parece que tudo acontece, é o mesmo processo da dor que eu trouxe na semana passada, que acarretou numa avalanche de bagunças, de coisas ruins da minha vida. Publicar aquele vídeo e a repercussão dos comentários, dos likes, das visualizações de vocês fez o efeito contrário, fez o efeito avalanche positivo. Então eu queria de coração agradecer a cada um de vocês que passou por aqui. Parabéns, meninos e meninas. Mas eu quero começar essa história com isso aqui. Uma frigideira verde. Essa frigideira foi a única coisa que eu peguei da casa que eu morava quando era casada. Por decisão minha, eu saí, levei as minhas roupas e o meu carro. E essa frigideira. Eu tinha comprado essa frigideira, mas nunca tinha usado. Uns 2 anos depois da separação, um dos trabalhos que eu tive aqui nos Estados Unidos
Antes vou falar onde eu moro. Todo mundo está perguntando. Eu moro no estado da Califórnia, atualmente na cidade de San José. Então, voltando à frigideira. Uns 2 anos depois da separação, eu trabalhei numa empresa de limusine, dirigindo como motorista. Não necessariamente dirigindo aquelas limusines gigantes, mas limusines aqui tem o conceito de carros de luxo, e essas empresas de limusine fazem transporte de pessoas mais VIPs, né? Então trabalhava todo mundo de terno, gravata. E lá eu conheci o Tiago, que se tornou meu amigo. Quando nós nos conhecemos, o Tiago estava indo morar com a namorada dele. E ele comentou comigo que a namorada dele, Ana Clara, adorava cor verde. Eu também adoro cor verde. E eu lembrei da frigideira. E eu achei, tô com essa frigideira há 2 anos, não uso, nunca tinha usado. Vou presentear um amigo. Um presente simbólico, na verdade. E dei de presente para a casa deles, né? Aqueles desencontros da vida também aconteceu com o Tiago e a Ana Clara, e eles se separaram. Mas salva isso aí. São os pontos que eu estou sempre falando aqui, que os pontos a serem conectados. Tiago permaneceu na minha vida como um amigo querido, me escutou muitas vezes, enxugou minhas lágrimas muitas vezes, e sempre falava que se sentia impotente porque não via uma maneira de me ajudar nas coisas que estavam acontecendo. E ele ainda dizia que ficava impressionado. Pô, Josi, toda vez que a gente encontra, cada hora, quando você parece que você está se reerguendo, vem outra coisa, e eu não sabia explicar aquilo. Vocês vão perceber nesse vídeo que eu já estou conseguindo editar. E o Tiago, ele é um cara fera em informática, em computadores. E essa semana eu pedi um socorro para ele. Eu meio que parei o curso que eu estou fazendo, porque foi uma semana bastante corrida para mim. E estive com o Tiago no sábado de manhã, e ele pacientemente sentou comigo umas 2 horas. Eu já tô fera na edição. Eu vou colocar aqui uma foto que a gente tirou para vocês verem esse momento que eu estava aprendendo, ok? Edição passada. Bom, o Tiago e a Ana Clara se separaram. Não soube mais do rumo da frigideira, né? Quando eu decidi me mudar aqui para a cidade de San José, para essa casa, quem me indicou essa casa foi o Tiago. Ele tinha conversado comigo quando eu consegui esse trabalho, que eu também vou falar, e ele falou assim: minha amiga, continua morando onde você está, não faz nenhuma mudança não, porque você não conhece ainda esse trabalho, não sabe ainda como é essa empresa, se eles vão pagar direitinho, tenta segurar o máximo possível. Porém, ele mesmo, uns 2 dias depois que ele falou isso, ele me ligou. Falou: Josi, eu consegui uma casa para você ótima. Por acaso, a Ana Clara estava alugando um quarto nessa casa, e o Tiago sempre foi muito cuidadoso, estava cuidando para que ela ficasse bem instalada. E viu que tinha um outro quarto disponível. E foi por isso que eu cheguei aqui nessa casa. Foi através do Tiago. E hoje, essa frigideira está aqui comigo. E é nela que hoje eu vou cozinhar o meu almoço de Páscoa. Eu achei essa história engraçada, interessante. Achei interessante trazer para vocês como a vida nos surpreende. Não se trata de uma frigideira somente. Tem muito mais atrás dessa questão da matéria frigideira, né? Tem a ver com as surpresas que a vida nos traz. Então vamos falar agora do meu trabalho aqui. Atualmente eu trabalho com uma empresa
que tem um contrato com uma rede bancária para limpeza. Então eu limpo agências aqui nessa região, da região é o sul da Baía de São Francisco. E agora eu vou contar a história do trabalho. Eu trabalhei muitos anos com passageiro, transportando passageiro. Antes de eu pegar esse trabalho, eu estava com o aplicativo de passageiro. A questão é que o trabalho com aplicativos de passageiro, de Uber e Lyft, começou a ter um declínio muito grande em função da entrada no mercado dos carros autônomos, aqueles carros sem motoristas, que fazem o mesmo serviço de transporte de passageiros. Então é uma coisa diferente, gera curiosidade das pessoas de andar com carro sem motorista, e começou a ter um declínio muito grande. Eu estava ficando apavorada, porque o carro começou a dar problemas e eu não identificava o problema, gastava dinheiro, um dinheiro que eu não tinha, não, cada vez mais criando dívidas e coisas acontecendo. Até que um dia eu vi um anúncio oferecendo vagas para pessoas que quisessem trabalhar com limpezas de agências bancárias no turno da noite. Eu vi esse anúncio e pensei, é a minha chance de eu fazer essa mudança da parte do trabalho, porque eu não vou usar tanto o meu carro, é um dinheiro que eu vou ter certo. E decidi então, mandei uma mensagem e não sei porquê, eu falei, olha, eu quero todas as agências da área do sul, de São José. Agora o detalhe é que eu morava no extremo norte, totalmente distante daqui dessa região que eu estou. Para minha surpresa, eu tive uma resposta imediata. Sim, serão suas. E aí eu comecei a trabalhar, eu saía de casa 12:30 e fazia essas agências e voltava para casa, eu chegava umas 4, 5, às vezes até 7, já cheguei até 8 da manhã. Depois de 20 dias eu não estava aguentando mais essa situação. Mas antes desses 20 dias, eu tenho uma outra coisa para trazer. Trabalhando para Uber e para Lyft, eu tinha dinheiro todo dia. Eu começava a trabalhar, o dinheiro entrava lá no aplicativo, à noite eu sacava o dinheiro. Naquele momento, a minha vida financeira era o seguinte, eu acordava com a minha conta bancária negativa, à noite eu cobria, enxugando gelo. Esse cenário, ter conseguido mudar esse cenário, melhorou bastante a minha qualidade de vida em termos das emoções. Pum, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Mas eu ia ter um problema. Eu não teria o dinheiro todos os dias que eu tinha. E pelas minhas contas, eu teria dinheiro para 3 dias de trabalho, colocando gasolina, né, para vir trabalhar, e depois eu não sabia como é que eu ia fazer. Mas aceitei e fui. No segundo dia já comecei a ficar bastante preocupada. Não me restou nenhuma alternativa a não ser ligar para o rapaz que me contratou e falei com ele, falei, olha, eu estou amando essa oportunidade que foi me dada, mas eu tenho que confessar, eu não tenho reserva para segurar até o dia do pagamento, porque o pagamento seria a cada 15 dias. Eu comecei no dia 1º de julho, só ia receber o primeiro salário no dia 20. E eu queria ver se você me dava um adiantamento. Pedi. Não custa, né? E ele deu. Para minha surpresa, ele deu. E essa é uma das coisas que eu penso, que aquela coisa que se fala das portas fechando e das portas abrindo, que quando você está no meio do caos, você não entende essas expressões, como eu falei, ressignificar, propósito, portas fechando, portas... Isso não faz nenhum sentido quando você está no meio do furacão, no olho do furacão.
Aliás, até irrita ficar ouvindo isso, porque parece só balela, parece coisa sem sentido. Mas são pontos que a gente precisa conectar lá na frente. Então ele me deu um gás, mas eu pedi só o dinheiro que seria necessário para cumprir com as minhas obrigações, os pagamentos que eu tinha. E eu tinha em casa de comida, o que daria para uns 8 dias de comida. Falei, vamos embora, vou arriscar isso também, né? E realmente, foi acabando, eu fui me preocupando como eu iria fazer, não poderia mais pedir adiantamento, eu não tinha nem pago ainda. E comecei a pensar em outras alternativas mais baratas para comer. Então, aqui nos postos de gasolina, como acho que no Brasil também, vende aqueles macarrão instantâneo, que é baratinho. E fui me alimentando disso. Depois até que eu recebi o primeiro salário, segurei, deu para segurar a onda. Emagreci, bastante com isso, além do esforço físico do trabalho, poucas horas de sono, mas chegou o dia de receber e essa situação aliviou bastante. E foi quando eu recebia também a ligação do Tiago. Então, na verdade, eu fiquei 20 dias numa situação mais delicada. Depois eu me mudei para cá, já conseguia dormir muito mais horas, então bem tranquilo. Foi esse o ponto que eu falei que eu tenho uma vida mais feliz. Minha vida está mais tranquila, minhas contas estão mais equilibradas, ainda tenho dívidas, porém eu fiz uma evolução em relação às minhas dívidas, que quando eu estava emocionalmente perturbada, eu não conseguia fazer, que era negociar. Eu tinha muito medo da comprovação do fracasso. E achava que eu ligar para os bancos em relação a cartão de crédito, por exemplo, e pedir para negociar, automaticamente, quando você faz isso, eles cancelam o teu cartão e você para de pagar aqueles juros, mas você perde o cartão. Aquilo para mim seria como se eu recebesse o certificado do fracasso. O que hoje eu considero uma burrice. Se eu tivesse feito isso antes, eu teria diminuído muito esse efeito avalanche. Mas é o que a gente vê, né? Não adianta o conhecimento se o seu emocional não está equilibrado. E, por ironia, a minha formação, eu sou economista e eu não apliquei isso para a minha própria vida, porque o meu emocional estava bugado. O que também é alvo de muita crítica de algumas pessoas. Né? Como você, como economista, deixa a sua vida chegar a esse ponto? O fato é que as pessoas te definem na profissão que você tem, no que você estudou, e deixa de olhar o teu lado ser humano, formado por pensamentos que geram emoções e, quando você está na dor, distorcido. Mas estamos evoluindo, estamos melhorando. Negociei com os cartões, pago parcelas bem menores, os juros foram estancados, não vou ter esses cartões, mas outras possibilidades virão, sinto-me muito mais tranquila hoje. Então, em relação ao trabalho, basicamente isso. O trabalho no banco, eu trabalho com muita alegria lá, porque esse trabalho me trouxe um refresco para a minha vida. Eu quero fechar esse vídeo com uma mensagem que eu senti vontade de compartilhar com vocês. Eu estou gravando esse vídeo no domingo de Páscoa. A história comprovou que Jesus Cristo existiu. A história comprovou que ele foi perseguido e morto pelos romanos.
um homem que percorreu terras levando uma mensagem de amor e perdão. Mas o mais impressionante foi o que ele decidiu deixar. Não foi, apesar de toda a dor, não foi ódio. Apesar de toda a injustiça, não foi vingança. Foi amor e perdão. Uma feliz Páscoa a todos vocês. Agora vem um momento que não vou fechar ainda não. Muitas pessoas nos comentários me pediram que eu deixasse o cachorrinho entrar. Vamos ver se ele vai entrar. Vou abrir a porta, é rotina. Eu decidi levar vocês para um passeio comigo. Vem comigo que eu tenho uma mensagem para te falar nesse lugar que nós vamos. Prontos? Vamos ver se ele vai entrar. Billy! Billy, surpresinha! Ó, ó, ó! Olha aqui a Billy. Esse é o Billy. Tive que trazer uma surpresinha para... Toma, Billy, toma. Olha aqui. Esse é o Billy. E aquela gatona linda, aquela princesa é a Bailey. Bailey, vem cá, vem. Vem cá, coisas lindas, vem cá. Feliz Páscoa, pessoal! Feliz Páscoa!